Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Darley Scotini e hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. Ao falar de grandes navegações, a gente poderia estar entrando naquele velho cronograma escolar, né? Falar sobre o início das grandes navegações, os precursores, os pioneiros. Isso falando da visão eurocêntrica a partir daquela linha tradicional que a gente já conhece, divisão das eras, das idades, né, e os tempos. Então, dentro dessa visão tradicionalista da divisão clássica dos períodos históricos, certo? Que vão desde as sociedades ágrafes, a partir dali o início, né, a Idade Antiga, depois aproxima-se ali a Idade Média, que nós temos até 1453. Então, nesse período, ao final, ou a partir do início, a partir da decadência, digamos, da Idade Média, aquela transição com a Idade Moderna, é o período que a gente quer abranger nesse assunto de hoje, nessa fala de hoje, né, meus amigos? Então, quando a gente fala de grandes navegações, a gente vai lembrar de Portugal, vai lembrar de Espanha, certo? E por que lembra desses dois principalmente? Porque Portugal e Espanha, eles tiveram, né, passaram a sua história, ela é marcada por algumas, vamos chamar de marcações históricas, né, alguns períodos que são aceitos historicamente, universalmente, não há muita contestação, porque inclusive há os relatos históricos oficiais, né? Então tudo é muito oficialmente já aceito. A divisão dos estados, né? A partir do final do Império Romano, ali a decadência do Império Romano, aquela eclosão de feudos, né? Os senhores feudais tomando uma proporção no seu poder e formatando aquilo que a gente conhece como Idade Média, já era todo esse pensamento. Mas voltando às grandes navegações, e Portugal e Espanha, a gente lembra deles justamente pelo fato de eles serem os pioneiros nessa chamada grande navegação marítima, né? A empreitada marítima que alguns países aí dedicaram-se e nisso descobriram fronteiras além mundo. Mundo antes desconhecidos e pensados como fantasiosos, mostraram-se talvez mais reais do que eles pudessem esperar. Mas enfim, né? Com o início das grandes navegações, aqueles limites geográficos conhecidos até então do Velho Mundo começaram-se a remodelar. Por quê? Porque quando saíram ali as embarcações e ao fim de procurar uma rota diferenciada para o seu comércio, né? Porque a gente, quando fala em grandes navegações, a gente vai ter que também pensar sobre as motivações. E o comércio, as rotas comerciais daquele momento histórico, elas estavam precisando ser renovadas segundo a ótica aí de alguns países. Então, Portugal e Espanha, até pela sua própria posição geográfica, de formar ali uma península, né? Ou seja, adentrando ao mar na forma de uma ínsula, como se fosse uma semi-ilha, né? Ou seja, muito próximo do mar. Então, o destino natural de Portugal e Espanha já foi avançar para o mar. Portugal ainda mais pelo fato durante a formação dos Estados Nacionais já ter se antecipado, né, nisso, já ter se consolidado como um Estado nacional com identidade bem personificada já na própria população. O sentimento português já existia muito forte como pátria e nação já no século XII, né? Então, por volta de 1100, 1134, a família Avis constituiu-se lá naquele país. E Espanha, alguns anos depois, também, não assim tão simplesmente como a gente conversa hoje e amanhã é eles, não, todo um processo
de conflitos, né, e tentativas de manter-se esses estados soberanos, nacionais novos inclusive, né, sempre teve disputas ideológicas, guerras, né, os casamentos muito bem planejados, tudo isso para manter dinastias no poder durante muito tempo. Então, é mais ou menos nesse cenário de que estava se formando-se alguns estados nacionais, a própria população, com a questão das reformas protestantes, né, as reformas religiosas, a visão antropocêntrica que estava se instalando com cada vez mais intensidade na sociedade, no ser humano em geral, distanciando um pouco Deus da aprovação dos projetos do homem, libertando ele para fazer as suas próprias escolhas e talvez dando um outro amparo, não sei dizer. Mas temos o viés religioso também envolvido, né, na situação do início das grandes navegações. As grandes navegações em si poderiam ser um simples sonho, um grande projeto a ser concretizado por uma elite, mas ela por si só não traria assunto suficiente para a gente né, se deter aqui, inclusive nesse vídeo, para conversar com vocês. O mais interessante das grandes navegações são os próprios resultados ou as conquistas, né, que foram sendo formadas aí, estabelecidas, algumas aceitas, outras contestadas com mais veemência, mas o cenário daquele momento era de uma necessidade de modificar um sistema comercial, né, onde havia um monopólio ali muito interessante pela parte dos árabes e italianos no mar Mediterrâneo, os quais eles comercializavam os gêneros asiáticos, né, especiarias e as preciosidades com uma facilidade que prendia os demais países. Então, também para alternar essa predominância de 2 ou 3 grupos ali no poder econômico, esses países buscaram novas rotas. E Portugal, por sua vez, em 1415 já estabelecia na cidade de Ceuta, né, na África, então o início daquilo que seria o começo da sua expansão ultramarina. Marcou ali o início oficial, digamos, dessa grande empreitada. Por isso Portugal tem-se aí como pioneiro nas grandes navegações. Espanha, mesmo que, não, como a gente usa esse termo primeiro e segundo, ou antes e depois, simplesmente para tentar entender. Mas, não muito distante disso, Espanha também foi uma pioneira no sentido de investir enquanto Estado político mesmo na questão. Eles queriam resultados práticos da coisa e incentivaram, acho que talvez até um pouco mais. Tanto que Colombo acabou representando a Espanha na descoberta ali da Nova América, né? Ou da América e o Novo Mundo, melhor falando. E o que mais poderíamos dizer? O Brasil, nessa ótica, representado ali por Pedro Álvares Cabral, então teve marcado junto à história o fato de ter sido, né, uma grande descoberta. Não poderíamos falar do Brasil sem falar da necessidade ou da importância dessas navegações, porque nós somos frutos também delas, né? Assim como somos herdeiros da África, somos herdeiros de alguns outros povos que acabaram ficando aqui no Brasil, formando o brasileiro. A história brasileira e as grandes navegações têm muita relação, né? Por isso, logicamente, esse vídeo não daria tempo para entrarmos nesse mérito, mas gostaria de dizer que falar sobre as grandes navegações representa um prazer muito grande, né? E uma satisfação. Espero ter contribuído com o conhecimento de todos aqueles que assistirem
e um abraço a todos. Lembrando, sou Darley Scottini. Um abraço, tchau, tchau.